Você ouve agora o Momento UP Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural. Não dá para tirar máscara. Mesmo vacinadas, as pessoas podem se reinfectar e transmitir Covid-19. Mesmo com as 2 doses, as pessoas ainda podem se infectar e transmitir o vírus, entenda. Por Maria Cecília Zarpelon. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo querer desobrigar o uso de máscaras para quem estiver vacinado contra a Covid-19 ou já tiver contraído a doença. O problema da declaração é que nem as 2 doses do imunizante nem a infecção prévia impedem o indivíduo de se contaminar novamente e transmitir o vírus. Para entender sobre a eficácia e a ação dos imunizantes, o Plural conversou com uma médica infectologista e 3 curitibanos que, mesmo com as 2 doses, contraíram o coronavírus. Um médico de 75 anos, que prefere não ser identificado, conta que a contaminação pelo SARS-CoV-2 em abril deste ano ocorreu 2 meses após ter tomado as 2 doses da vacina Coronavac. Uma em 29 de janeiro e outra em 23 de fevereiro. Ele contou que foi operado em um hospital que não respeitava as medidas de segurança sanitária e que acha que foi ali que ele contraiu o vírus. A coriza, dor muscular e perda de olfato começaram em um domingo, 3 dias depois de quando o médico acreditava ter entrado em contato com o vírus. Ele conta que, vacinado, sentiu apenas sintomas leves que duraram apenas um dia. Ele tem certeza que, se não fosse médico, não teria feito o diagnóstico. No mesmo dia que começaram os sintomas, no entanto, o médico compareceu à primeira comunhão do neto. Ele falou que foi ao local e que ficou afastado. No entanto, no momento das fotos, todos ficaram sem máscara. Ele também afirmou que se preocupava com o fato de ter infectado alguém, o que não aconteceu. Além disso, o médico contou que a vacina o protegeu. A médica infectologista e chefe da unidade de infectologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Sônia Raboni, explica que as vacinas não impedem as pessoas de contraírem a Covid-19, mas isso não significa que elas não funcionam. Sônia alerta que todas as vacinas liberadas até o momento são eficazes para impedir a evolução para o estado grave da doença, mas os imunizantes ainda não impedem as infecções. As pessoas que foram vacinadas podem se infectar novamente, mas o risco de desenvolverem uma forma grave da doença, que leva à intubação e à morte, mesmo que não seja nulo, é muito menor. A especialista pontuou que nenhuma vacina teve 100% de eficácia para impedir a doença grave. Portanto, existe a possibilidade da pessoa se infectar e que a doença evolua para um caso mais grave. Só que essa chance é muito menor depois da vacinação. A médica ginecologista obstetra Geisa Zardo conta que recebeu as 2 doses da vacina Coronavac no fim de janeiro e começo de fevereiro, respectivamente. Ainda assim, após a imunização, o namorado dela começou a sentir alguns sintomas. Geisa decidiu fazer o teste e, em 18 de fevereiro, um dia após ter tomado a 2ª dose, soube que estava contaminada. Ela conta que começou a ter os sintomas no mesmo dia, teve febre baixa, pouca tosse, uma dor de cabeça, um mal-estar, fadiga e dor na garganta. Sônia, que também coordena o estudo da vacina Coronavac em parceria com o laboratório Sinovac no Paraná, esclarece que nem a vacina nem a infecção prévia tornam a pessoa imune ao coronavírus. Ela diz que algumas pessoas acham que, como elas já se infectaram pelo coronavírus, não vão se contaminar novamente. Isso realmente acontece com algumas infecções virais, como o sarampo, por exemplo. Mas, no caso do coronavírus, ela diz que nosso organismo não produz anticorpos suficiente para nos proteger. Além disso, Sônia aponta para a necessidade da preocupação com as novas variantes do vírus. Como o corpo, mesmo vacinado ou já infectado em algum momento, não reconhece a mutação, existe a possibilidade de reinfecção. A médica afirma que as variantes que estão sendo monitoradas no mundo inteiro são chamadas de variantes de preocupação, porque elas têm mutações em uma região específica da proteína do envoltório, onde os anticorpos se ligam para proteger o indivíduo. Então, se o vírus tem uma mutação nessa região, esses anticorpos não se ligam adequadamente. Portanto, ocorre uma perda de proteção. A vacinação significa que as pessoas terão chances menores de, ao se contaminarem, a doença evoluir para um caso grave. Mesmo com as 2 doses do imunizante, os indivíduos ainda transmitem a Covid-19. De acordo com Sônia, apenas quando mais de 70% da população estiver vacinada com as 2 doses é que se pode pensar em uma diminuição da circulação do vírus. É por isso que se faz necessário manter as medidas restritivas para a prevenção da contaminação, como o uso de máscaras, lavagem de mão e isolamento social. Sônia explica que nos países em que as pessoas estão sendo imunizadas e mesmo assim continuam seguindo as medidas sanitárias, estão tendo uma resposta melhor do que países que vacinaram e não mantiveram essas medidas.
Segundo a médica infectologista, não é recomendado receber a vacina enquanto a pessoa estiver infectada com o vírus por 2 principais motivos. O primeiro é o fato de que a vacina não faz efeito naquele momento, porque todas as vacinas que estão sendo feitas no Brasil até agora precisam de 2 doses, e a pessoa só estará imunizada 2 semanas após receber essa segunda dose. Além disso, Sônia explica que, na vigência da infecção, a vacina não irá estimular a própria resposta imune do corpo, pois ela já vem fazendo isso desde o início da doença, porque esses anticorpos podem inclusive neutralizar essa vacina. O segundo ponto é que a vacina pode causar alguns efeitos colaterais, como febre, calafrio e mal-estar, mesmo sintomas causados pela SARS-CoV-2. Para a médica, isso é preocupante, pois pode confundir o indivíduo contaminado e fazê-lo pensar que esses efeitos são da vacina e não da possível evolução da doença. Esse é o caso da pedagoga Marta Elisa Leonel, de 50 anos. Ela relata que provavelmente se contaminou em um passeio que fez a Morretes com os amigos, pouco antes de tomar a primeira dose da vacina em 18 de maio. No mesmo dia em que recebeu a dose à noite, Marta começou a ter febres e tremores. Durante 2 dias, a pedagoga teve temperaturas elevadas e muita tosse. Ela achou que poderia ser uma reação da vacina. Após o resultado, Marta ficou em isolamento durante 19 dias. Sônia conta que as doenças têm um espectro de manifestação clínica muito grande, e isso está relacionado a uma característica genética das pessoas de resposta à infecção. Com a vacina é a mesma coisa. Como a vacina é, na verdade, uma infecção causada por um vírus atenuado ou inativado, o indivíduo pode ou não ter uma resposta imunológica. Essa resposta não depende apenas da genética. Segundo a médica infectologista, os idosos, por exemplo, têm um sistema imunológico mais debilitado. Pessoas que tomam corticoide ou que fazem uso de medicamentos imunossupressores também têm uma resposta imunológica menor. Assim como indivíduos que fizeram transplante, pessoas com HIV e outras doenças que diminuem a imunidade terão respostas imunológicas diferentes. A vacinação apresenta diferentes respostas. O fato de estar vacinado não dá 100% de garantia que a pessoa não irá contrair a doença ou ter uma evolução para um caso grave. Mas quando se compara uma pessoa imunizada e outra não imunizada, existem diferenças importantes. A vacina não diminui a transmissão e nem a possibilidade de infecção, não zera o risco. Por isso, é importante manter as medidas não farmacológicas. A locução dessa matéria foi de Jennifer Ribeiro, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Você acabou de ouvir o Momento P Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural.